A fé cristã, do monoteísmo ao trinitarismo. Introdução, do monoteísmo à Trindade. Deus enviou todos os seus profetas, de Adão a Muhammad, que a paz esteja com todos eles, com uma única mensagem: adorar a Deus único, sem parceiros. Jesus, Isa, também foi um desses profetas, trazendo a mesma mensagem de monoteísmo. No entanto, com o tempo, sua mensagem foi distorcida e surgiu a doutrina da Trindade, que afirma a existência de três pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em um só Deus. A origem da Trindade. A doutrina cristã afirma que Deus é um em três e três em um. Essa expressão não tem explicação lógica clara. As raízes dessa ideia surgiram com a crença na divindade de Jesus, influenciada por sua concepção sem pai e pelas crenças dos soldados romanos. Mais tarde, essa ideia foi fortalecida por teólogos influenciados pela filosofia grega, especialmente a escola de Alexandria, que falava em três princípios ou hipóstases. O que são hipóstases? A palavra hipóstase, em grego hipostasis, significa essência ou princípio. No cristianismo, é usada para descrever as três pessoas da Trindade. Porém, essa definição não existe na Bíblia nem tem base racional. Como podem três seres distintos formar um só Deus? A influência da filosofia grega. A doutrina da Trindade foi moldada por filosofias pagãs, como a neoplatônica, que falava de um uno do qual emanavam o intelecto e a alma. Com a entrada de romanos, egípcios e gregos no cristianismo, essas ideias foram introduzidas na fé, alterando sua natureza original. Quando começou oficialmente a Trindade? Durante os primeiros 3 séculos, os cristãos seguiam o monoteísmo. A doutrina da Trindade foi oficializada no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., convocado pelo imperador romano Constantino. Inicialmente, apenas o Pai e o Filho foram declarados como deuses. O Espírito Santo foi incluído mais tarde, no Concílio de Constantinopla, em 381 d.C. Divisão de funções entre as pessoas. Segundo essa doutrina, o Pai é o Criador, o Filho é o Redentor, o Espírito Santo é o Santificador. Isso levanta questões. Se o Pai não perdoa pecados, e o Espírito Santo não cria, então cada um tem limitações, o que contradiz a ideia de um Deus completo e único. A Trindade e a razão. Teólogos cristãos admitem que a Trindade não pode ser compreendida pela razão. Pedem que se aceite pela fé, sem questionamento. No entanto, uma crença verdadeira deve ser clara e racional. A ideia de 3 seres que são um só, mas diferentes, contradiz a lógica mais básica. A Trindade na Bíblia. A palavra Trindade ou hipóstase não aparece na Bíblia. O versículo mais citado é: batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28:19, mas isso não prova que são um só Deus. Outros versículos mostram claramente que Jesus não é Deus. Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Mateus 24h36. Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20h17. A vida eterna é que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17h03. Essas palavras provam que Jesus era servo e mensageiro de Deus, não Deus. Características humanas não se aplicam a Deus. Jesus teve sede, fome, sono, sentiu cansaço e orou. Tudo isso são sinais de humanidade. Como pode o Deus eterno sentir sede ou dormir? Isso contradiz a ideia de divindade.